Bom dia, boa tarde, boa noite. Vou seguir aqui com conversa sobre o tarô, principalmente para aqueles que desejam iniciar nessa profissão, né? Tarólogos. O segredo é você praticar, né? Então precisa praticar para chegar na maestria e praticar sem medo, né? Se você não tem a intimidade com o significado das cartas, com os tipos de leitura, você não vai exercitar um instrumental muito importante, que é a intuição. Não é uma questão de você decorar o significado das cartas, decorar o significado das cartas de acordo com a posição em que elas se encontram no jogo. É você exercitar a sua intuição. E a gente só consegue fazer isso jogando. Então, jogue para você, jogue para sua família, jogue para os amigos, porque é assim que você adquire, exercita, treina esse ferramental que é necessário. Bom, uma outra coisa também muito importante é que a gente precisa fazer como o psicólogo faz, né? Antes de atender, antes de abrir seu consultório, ele se consulta. Com isso eu não quero dizer para você se consultar, fazer o seu jogo de tarô. Não, não é isso. Mas o psicólogo se consulta para que ele possa ter consciência das suas pendências emocionais, existenciais. E assim, eu acredito que a gente também deve proceder. Porque como é que nós vamos falar para o consulente se nós ainda temos pendências em nossa vida? Pendências emocionais, pendências existenciais. Então, é necessário que a gente olhe para a gente mesmo, que a gente faça esse trabalho de reflexão. Porque às vezes, e isso eu percebi ao longo da minha carreira, que algumas vezes, algumas leituras, aquilo que eu falava para o outro, era como se eu estivesse falando para mim mesmo. E aí depois eu ia verificar e sim, tinha sentido, porque em alguma área da minha vida eu também precisava ouvir aquilo. Então é bom que a gente esteja sempre alerta. E como você faz isso? As pessoas fazem de diversas formas. Jogar para você mesmo é uma delas. Eu uso o fato de estar atenta às coisas que me acontecem. Se de repente acontece algo, uma discussão, né, dando o exemplo de relacionamento, e essa discussão me deixa chateada, eu associo a situação a uma carta do arcano maior. E uma vez associado, aí eu vou verificar quais são as possibilidades, quais são as restrições, quais são os conselhos e orientações que esse arcano sugere. E aí eu começo o meu trabalho interno para entender aquela situação e entender aquilo que trouxe como consequência dentro de mim. Então essa é uma forma que eu encontrei para sanar, desenvolver, remediar, seja lá o verbo que a gente escolha,
cuidar, né, das transformações internas minhas. Bom, eu acho que eu já falei na outra conversa, mas eu quero reforçar. Um outro aspecto muito importante é a ética. Ética, ela perpassa todo o processo, antes, durante e depois. Nós não podemos ter nenhuma atitude de julgamento. Aquilo que às vezes nós consideramos certo ou consideramos errado não deve ser mostrado na hora da consulta. Nós não devemos julgar, não cabe a nós julgar o que é certo ou errado. Então, é necessária essa postura de total imparcialidade. É necessária a postura da ética, que é você respeitar a ética que você traz consigo mesma ou consigo mesmo. É muito comum durante ou no final de um jogo de tarô as pessoas chegarem e perguntarem: olha, você faz trabalho de amarração? Isso é muito comum. E eu claramente respondo que não. E o porquê que não? Então, isso é respeitar a minha ética. Mas é importante vocês seguirem, né, com isso. O que sai no jogo é exatamente a informação que cabe ao consulente. Então, nisso é você guardar segredo. Então, a gente é um pouquinho como padre. Tá bom? Bom, espero que vocês, aquelas pessoas que estejam interessadas em ser tarólogos, não desanimem, tá? É importante que no começo vocês tenham uma pessoa mais experiente para fazer um trabalho de supervisão, né? Que vocês podem consultar o jogo. Eu normalmente gosto de dizer assim, olha, faça um jogo imaginário, faça um jogo para você. Se você levar para uma outra pessoa o jogo de alguém, um jogo que realmente aconteceu, não dê nomes, não, né? Simplesmente diga assim, olha, a pergunta da pessoa era essa, eu fiz o jogo e a interpretação que eu dei foi essa. É correta essa interpretação? Há alguma coisa que eu poderia ter falado e não percebi? Esse é o trabalho de supervisão, né? Que eu digo que inicialmente é bom você fazer para ganhar passo a passo confiança naquilo que você interpreta, tá? Então, se vocês quiserem, eu também faço esse trabalho de supervisionamento, de tiradas, sugestões. É só entrar em contato comigo, tá bom?